ele faz em ativos para executar o transporte, vai buscar sempre aumentar o retorno operacional dos seus ativos. E aí, os fatores de análise no processo decisório, na hora de escolher os sistemas de transporte, serão diferentes para cada um deles. Então vamos falar dos fatores de análise nas decisões dos embarcadores. Essencialmente, o embarcador vai buscar o quê? Um sistema de transporte que lhe possibilite, como nós já dissemos, reduzir custos. Porém, não são somente os custos que são o critério de análise. Eles vão ter que levar em consideração o custo, sim, porque este impacta sobre o preço final da mercadoria, mas eles têm que levar em consideração também que, dependendo da velocidade do sistema de transporte, eu teria um problema com o custo de manutenção de estoques. Quanto mais rápido o sistema de transportes, muito provavelmente menor será o custo de manutenção. Quanto mais lento o sistema de transportes, mais estoque eu terei que manter, portanto, mais alto o custo de manutenção dos estoques. Além disso, tem que considerar também o custo das instalações físicas que vão dar suporte a esse sistema de transportes. Um sistema de transportes exige instalações que são os armazéns, os pontos de manutenção, as oficinas de manutenção, os pontos de abastecimento, e tudo isso representa também custos que têm que ser considerados. Além disso, eu tenho que levar em consideração também os custos de processamento, ou seja, a forma como eu mantenho o relacionamento com o operador de transporte, com o transportador, e se ele me é mais ágil, eu gasto menos tempo processando os transportes. Existe uma legislação no Brasil que é a legislação do OTM, o Operador de Transporte Multimodal. Se eu tenho a possibilidade de contratar um único transportador para fazer diferentes trechos de uma viagem, eu, obviamente, tenho um único conhecimento de transporte e, portanto, o processamento de informações, de volume de dados a ser considerado no processo de transporte vai ser menor. Se eu não tenho isso, tenho que emitir inúmeros conhecimentos de transporte a cada momento, o custo de processamento tende a aumentar. Um outro custo importante é exatamente o custo do nível de serviço. O que é esse custo do nível de serviço? Essencialmente, quando o embarcador decide por um transporte, ele vai ter que levar em consideração a frequência com que o transporte é realizado, a rapidez com que o transporte é realizado, a garantia de segurança, de integridade dos materiais a ser transportado, porque isso impacta em custos de seguro, em custos de reclamações eventuais por parte dos clientes. Se eu tenho um sistema que permita o monitoramento da viagem pelo cliente que vai receber a mercadoria, tudo isso faz parte do custo do nível de serviço. Então, essencialmente, o embarcador vai analisar todos esses custos sobre a ótica do custo total. E esse custo total tem que ser compensador, ou seja, o custo total tem que apresentar um impacto que não seja muito pesado sobre o preço final da mercadoria que vai chegar aos clientes. Isso são as decisões do embarcador. Mas também tem que ver do outro lado, né, nesse conflito entre embarcador e transportador, quais são os fatores de análise nas decisões dos transportadores. Os fatores de análise nas decisões dos transportadores são um pouco diferentes do embarcador. O primeiro fator de análise são aqueles custos relacionados ao veículo. Que tipo de veículo ofertar? Quais as características deste veículo? Será um veículo, só para dar um exemplo, nós temos uma empresa que é a Electrolux. Electrolux, uma grande empresa que fabrica refrigeradores, freezers e vende isso em todo o território nacional. São produtos que não têm um grande peso, mas que têm um volume diferenciado. Eles contam com um operador de transporte, que é um parceiro deles, um aliado nos negócios, que desenvolveu veículos adequados para o transporte dos seus produtos. Ou seja, o chassi do veículo é alongado e eles têm uma altura um pouco maior do que os demais, que permite um volume de carga maior. Isso é uma decisão relacionada ao veículo que o embarcador tem que ter para reduzir os seus custos. Então,
a grande questão é que os custos operacionais fixos dos transportadores geralmente são elevados, porque eles estão relacionados aos volumes. Então essa é uma outra consideração importante, os custos operacionais que são fixos. Uma outra questão importante é a questão das viagens, ou seja, as rotas que serão executadas, que serão desenvolvidas pelos transportadores, eles procuram fazer com que essas rotas sejam as mais redondas, né? Sejam round trips, ou seja, sejam as mais redondas para que eu otimize, para garantir que eu, tanto na ida eu tenho um volume a ser transportado, quanto no retorno. Eu tenho que garantir volume de carregamento, e essa é uma outra decisão importante. Então, as viagens têm que ter um roteiro que seja interessante para garantir que eu tenha volume de transporte, tanto na ida quanto na volta. E, além disso, eu tenho que considerar também que existem alguns custos que são indiretos no transporte. Esses custos indiretos são aqueles custos que vão refletir-se sobre os veículos, sobre a rota que eu desenhei, sobre o volume que eu estou transportando e que de uma forma ou de outra compõem o custo total e que impactam sobre o sistema de transportes nesta relação embarcador-transportador. Ou seja, é um conflito permanente entre quem embarca e quem transporta. Porém, o importante é que ambos, o embarcador e o transportador, têm que trabalhar para agregar valor ao cliente que vai receber o material, que vai receber o produto. O transporte é fundamental para a administração de materiais, porque ele acontece no ambiente externo à organização, ou seja, do fornecedor em direção à organização e da organização em direção aos seus clientes. Claro, para a administração de materiais, quanto mais eficiente for o sistema de transportes, melhor será a sua relação custo-benefício. Por quê? Porque se eu tenho um bom sistema de transportes, um sistema de transportes eficiente, eu posso reduzir os volumes de materiais em estoque e, consequentemente, reduzir os custos da organização com matéria-prima, insumos, a questão do gerenciamento desses materiais nos armazéns. Ou seja, a ideia, a lógica é que quanto mais eficiente for o sistema de transporte, menor o impacto dos custos dos estoques sobre os custos totais da área de materiais. Esta é a essência da administração de materiais e a sua interface com os sistemas de transportes, a questão dos custos dos estoques. Nós podemos dizer que o sistema de transporte tem a finalidade de suportar com qualidade, com nível de serviço elevado, a troca que se realiza entre a organização e o seu ambiente externo do ponto de vista de materiais. Ou seja, é o transporte que faz a ligação entre os diferentes elos de uma cadeia de suprimentos, entre o produtor e o fornecedor da organização, entre este fornecedor e a organização, entre a organização e o seu atacadista, entre a organização e o varejista, entre o atacadista e o varejista, entre o varejista e o cliente final. É o transporte que possibilita essa ligação. E quanto mais eficiente for esse sistema de transporte, menor serão as necessidades de volumes a serem mantidos em sistemas de armazenagem. Então, quanto mais eficiente o transporte, menores os custos com os estoques, que são o principal objeto de estudos da administração de materiais. Muito bem, chegamos ao final dessa nossa aula de hoje e eu gostaria de deixar-lhes como sugestão de leitura o livro Transporte e Modais com Suporte de TI e SI, deste autor que vos fala, Edelvino Razzolini Filho, da editora IBPEX. O livro trata dos sistemas de transporte como um todo, desde um histórico de como evoluíram os sistemas de transporte e apresentando cada um dos modais de transporte com todas as características e com todos os critérios de decisão
para a escolha de um ou de outro modal de transporte, em cada caso por uma organização. Foi mais uma vez um prazer enorme estar com vocês. Fiquem com Deus e até um próximo encontro.